Hoje é dia 25, quarta-feira, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. E a gente tem muita, mas muita informação de extrema relevância para você. Uma delas é que a OAB resolveu se manifestar contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo informações tanto do Estado de São Paulo quanto da Folha de São Paulo, a OAB de São Paulo resolveu criar uma comissão para reformar o judiciário. Eles argumentam que o judiciário, da forma que está, não é mais democrático e precisa haver uma contenção do Supremo Tribunal Federal. Será agora uma nova postura da OAB? A gente vai falar sobre isso com vocês. Outro ponto é uma matéria do Wall Street Journal, que tratou exclusivamente do Lula e chamou o Lula de discípulo de Fidel Castro e de um governante anti-americano, antidemocrático. Pois é, parece, né, que a situação do Lula já não está tão vantajosa no campo internacional. Outro ponto que nós vamos falar é do Jornal Nacional, que teve que dar uma notícia detonando o Lula já em clima de velório. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês, matéria de extrema relevância. Outro ponto muito triste, que vai entrar para a história do descaso brasileiro, é o caso da Juliana Marins. Pois é, o governo brasileiro está sendo acusado de omissão. Uma moça, né, que infelizmente teve um fim trágico na Indonésia, uma brasileira, e aí, né, o governo Lula está sendo alvo de muitas críticas em função desse caso da Juliana Marins, e a gente vai explicar essa situação para vocês, que realmente, assim, é trágico, é muito trágico. Outro ponto, o aumento do diálogo cabuloso, né, do crime organizado, que não pode ser configurado como grupo terrorista graças ao governo, começa a colocar seus tentáculos não só no Brasil, mas o novo relatório mostra que 28 países já estão com o grupo PCC ampliando. Logo, logo o Brasil vai ser considerado, né, um narco-estado se isso continuar da forma que está, né? Já está caminhando para esse lado. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Seja muito bem-vindo ao nosso editorial. É sempre muito bom estar aqui com você, discutir com você as pautas políticas e geopolíticas que acontecem, né, no Brasil e no mundo. E muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade. Se você acha que esse tipo de informação que a gente traz para você é relevante, se você acha que as informações que a gente traz para você são informações que agregam na sua vida, cogite se inscrever no canal. A gente tem uma meta para bater. Bora chegar a 2 milhões de seguidores e eu sei que a gente pode chegar lá. Combinado? E bora pra cima, vamos de informação, e é por isso que a gente tá aqui. Pessoal, vamos começar falando desse caso trágico aqui da Juliana Marins. A Juliana Marins é brasileira, ela foi fazer um passeio turístico na Indonésia e ela estava num lugar que é conhecido como Monte Rinjani. E lá é um local que, assim, tem paisagens vulcânicas exuberantes, um lugar muito lindo, mas um lugar muito perigoso. A trilha que você passa para chegar até lá, ela é perigosíssima. E nos últimos 5 anos, 5 pessoas acabaram falecendo nessa trilha. O que aconteceu foi que a Juliana, ela foi fazer essa trilha, ela acabou se desequilibrando e caiu. E ficou desaparecida. De certa forma, o guia foi acusado de omissão. Deixou ela para trás. Demorou a chamar as autoridades. A Juliana ficou perdida, agonizando por dias. Várias amigas fizeram várias denúncias de que ela estava desaparecida e pediu socorro para o governo brasileiro. E o governo brasileiro nada fez. Olha só o que diz a matéria. A matéria brasileira morre na Indonésia e Lula é acusado de omissão enquanto ajuda aliada política. Pois é. A grande crítica que está rolando aqui é que o Lula deixou o avião da FAB para buscar uma corrupta lá do Peru, mas buscar uma brasileira que está precisando de ajuda, que estava precisando de socorro, mandar uma força-tarefa para procurá-la, isso o governo Lula não quis. E aí são as críticas que estão acontecendo. O monte é esse aqui. Olha só o quanto é íngreme, né? Só que assim, milhares de turistas, mas milhares de turistas por ano visitam esse monte que tem paisagens vulcânicas, né? Assim, paradisíacas mesmo, coisa linda.
E aí ela foi e ela acabou se desequilibrando dessa trilha que vocês estão vendo. E aí ela caiu num lugar de difícil resgate, de difícil busca, né? E aí algumas pessoas não sabiam ao certo onde ela estava e as buscas iniciaram. Foram 4 dias de resgate e aí, infelizmente, o corpo dela foi localizado. E aí foram os próprios turistas que fizeram uma força-tarefa para encontrá-la. E aí eles utilizaram, inclusive, drones, a encontraram com vida, precisavam de ajuda, suporte e dinheiro para buscá-la, né? O governo indonésio não forneceu, o governo brasileiro poderia ter dado essa ajuda. E esse aqui é o momento em que os turistas, né, usam um drone para mandar um recado, encontraram ela para mandar um recado pedindo para ela esperar que a ajuda chegaria, né? Então aqui é o local que ela caiu, você vê que é um local muito íngreme, né? E aí eles mandaram o drone, você vê o drone, né, chegando lá. Você consegue ver o local aqui. Lá é onde ela estava, né? E aí eles mandaram um recado através do drone, né? De wait, espere, né? Aguarde que a ajuda vai chegar. E aí ela ficou aguardando, mas infelizmente essa espera lhe custou a própria vida. Então, assim, se tornou alvo de críticas e você vai entender o porquê. Olha só, uma das críticas que eu quis colocar aqui para vocês foi a do vereador de São Paulo, Rubinho Nunes. Juliana Martins, brasileira, 26 anos, caiu durante uma trilha à beira de um vulcão na Indonésia. Passou 4 dias agonizando. Nada de eficaz foi feito e essa jovem perdeu a vida. E o mais triste é que o governo brasileiro e o Itamaraty não fizeram absolutamente nada para ajudá-la. Nenhum acesso diplomático, nenhuma equipe de resgate, nenhum fio de cabelo foi movido pelo governo. Enquanto a jovem morria, agonizava, a sua amiga gritava por socorro nas redes. O governo brasileiro foi ineficiente, lento, completamente despreparado. Em 2015, quando o traficante brasileiro Marco Archer foi condenado na Indonésia, o governo do PT agiu rapidamente, fez nota, solicitação, atuou pelo traficante. Dilma Rousseff, então presidente, interveio diretamente em favor dele. Para um traficante, teve mobilização. Para Juliana, não. Agora que o caso ganhou notoriedade, a Janja apareceu com uma homenagem póstuma. Mas enquanto o Brasil tinha a possibilidade de fazer algo para salvar essa vida, nada foi feito. E detalhe, em 2023, essa mesma Janja foi lá para o Rio Grande do Sul tentar se apropriar politicamente de um resgate de um cavalo. Com todo respeito ao Caramelo, ele foi salvo pelos bombeiros, não pela Janja. E a Juliana, por ninguém. O descaso foi tão grande que o embaixador brasileiro na Indonésia admitiu ao Fantástico que foram passadas informações errôneas e que isso foi feito com base em dados imprecisos de autoridades locais. Isso diz muito sobre esse governo. Quando é para passar pano para corrupto, salvar traficante ou postar foto com um cavalo, eles servem. Quando é para salvar a vida de uma jovem, o governo lava as mãos. Juliana Martins. Pois é. Fica aqui, né, essa imagem triste, né, do descaso brasileiro. Vamos lá, pessoal. Vocês devem estar sabendo que aconteceu ontem uma audiência pública lá no Congresso norte-americano, onde questionava, né, as incursões internacionais contra a liberdade de expressão dos Estados Unidos. E aí teve um discurso marcante do jornalista Paulo Figueiredo. E aí teve um momento que chamou a atenção, um momento em que um deputado republicano, né, fez um questionamento. Na verdade, um deputado democrata, perdão, de esquerda, fez um questionamento ao Paulo Figueiredo. Durante o seu discurso, o Paulo Figueiredo chegou a chamar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de ditador, disse que aqui no Brasil qualquer opositor político é perseguido, jornalistas são perseguidos e que também, né, congressistas são presos. E aí, durante um momento, o congressista norte-americano, democrata, de esquerda, Jim McGovern, ele disse o seguinte, que é co-presidente da comissão. Tá? Ele disse o seguinte, olha, o Paulo Figueiredo, que bom que você pode
ser jornalista aqui nos Estados Unidos e ter liberdade aqui. Porque eu, como congressista, tenho medo da minha liberdade aqui nos Estados Unidos. Ou seja, refutando, rebatendo, né, o Paulo Figueiredo. E aí o Paulo Figueiredo rebateu, ele falou, mas então me diz, quantos deputados foram presos aqui simplesmente por falar? O McGovern, ele deu uma engasgada ali e falou, não, mas veja bem, teve um deputado que chegou a sair algemado quando ele tentou invadir uma declaração pública ali, né, uma audiência que estava acontecendo com a representante do governo. Pois é, todo mundo viu que ele invadiu com truculência e ele só saiu algemado. O Paulo Figueiredo rebateu, mas no Brasil tem um que pegou 9 anos de cadeia por falar mal da Suprema Corte. Isso não acontece com vocês aqui nos Estados Unidos. O fato, né, é que muita gente estava do lado do Paulo Figueiredo lá. E, inclusive, muitos democratas lá, nessa audiência que teve, muitos democratas, eles prezam uma liberdade de expressão independente da ideologia política. Aqui não. Aqui, se você é de esquerda, você quer o fim de todo mundo que é de direita. Você torce para que os ministros sejam autoritários, né, que realmente caçem todo mundo. É diferente. A esquerda aqui no Brasil, realmente, ela é de uma ideologia, né, tão enraizada, é daquele tipo do que você merece uma boa pá, uma boa couve, uma boa bala e um bom paredão. Essa turma é a turma democrática aqui do Brasil. Mas enfim, né, aconteceu essa discussão, muita discussão está acontecendo no entorno do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, inclusive, né, não só nos Estados Unidos, a OAB também fez graves questionamentos ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Veja essa matéria do Estadão. O OAB de São Paulo cria uma comissão para a reforma do judiciário e, abre aspas, contenção do Supremo Tribunal Federal. Um grupo de trabalho com juristas e ex-ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal vai apresentar projetos de lei sobre mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal, redução do foro privilegiado, código de conduta, sanções disciplinares para magistrados e redução da transmissão de sessões do STF. Ou seja, vai mudar a regra do jogo. É um projeto de lei todo direcionado para o autoritarismo que é acusado o Supremo Tribunal Federal. A Folha de São Paulo também tratou desse assunto. O OAB de São Paulo vê excesso no STF, aponta o Congresso como omisso e debate a reforma do Judiciário. A OAB de São Paulo está fazendo aquilo que vergonhosamente a OAB Federal deveria fazer. Ou seja, observar as garantias e prerrogativas não só dos advogados, como do Judiciário brasileiro. É uma grande vergonha o que está acontecendo com o Dr. Kuntz, o advogado do Marcelo Câmara, que depois de buscar fazer a defesa do seu cliente, está sendo investigado. Cadê aquela turma que reclamava tanto, mas tanto, do que acontecia na Lava Jato? Cadê aquela turma da esquerda? Cadê aquela turma que parabenizava o Glenn Greenwald porque estava expondo o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol como procurador e juiz que trocavam informações entre si e falavam que era abuso arbitrário? Cadê aquela turma? Desapareceu todo mundo? Agora, nessa hora? Olha só, cadê a gravação? É um assinte, é um disparate você tirar direitos e prerrogativas básicas de advogados, como, por exemplo, de realizar a gravação. Já tem decisão do STF, já tem legislação clara e cabal, que o advogado é óbvio que ele pode gravar audiência, mas no caso do STF, tudo é exceção. Se tornou um verdadeiro tribunal das exceções. Tribunal de exceção. A primeira defesa precisa registrar que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Neste caso, que é um ato processual fundamental, pegar os detalhes da fala de cada um do acreado, infelizmente, respeitando evidentemente o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato foi gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa, foi negado o nosso pedido. Evidentemente que nós vamos nos posicionar dentro do processo. Com relação à criação, é uma pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro
Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o dia de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido inteiro e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. Ou seja, é triste quando você vê num Estado democrático de direito, né, a acusação de que o Estado de defesa foi violado, né? O deputado Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul, ele comentou o seguinte: justo na cariação, né? Ou seja, onde você desmente quem tá apresentando provas falsas, argumentos falsos. Isso nós não vamos ter acesso, né? Então, justo na cariação, sem câmera, sem prova, sem vergonha. Tudo muito, muito seletivo. E o pior é que não para por aí. Os arbítrios são tantos, que inclusive juízes começam a entrar na mira. Viralizou, né, o depoimento do juiz de Uberlândia, que tinha dado a determinação para a liberação de um dos presos, aquele cara do relógio, lembra? Pois é, veja só esse trecho em que um juiz tem que falar que não vai aprontar mais nada. O André Marsiglia escreveu o seguinte: esse é o juiz que Moraes mandou investigar. Vivi para ver um juiz dizer, não, eu não vou mais aprontar. Como se diante de um país severo, né? Eventuais erros cometidos por juízes se corrigem por recurso, não por decisões de ofício. Nunca em interrogatório policial. Eu acho que não sobrou nada do Brasil. É o que disse o André Marsiglia. Acompanhe esse trecho. Iniciando a gravação aqui. Então, o senhor está sendo ouvido hoje, no dia 23 de junho de 2025, nos autos do inquérito que tramita junto à coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Esse inquérito ele foi instaurado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, para que nós... De ofício, por determinação do Alexandre de Moraes. Pudéssemos apurar a aprovação de uma decisão oriunda do senhor, que, segundo a decisão do ministro, teria sido feita em desobediência, em desacordo com uma decisão do STF, uma vez que a execução penal tramita junto à Suprema Corte e o senhor não teria competência para decidir pela progressão de regime. Vamos lá. Tá acontecendo... Isso aqui é uma oitiva na Polícia Federal do juiz. O senhor tomou uma decisão que violou um precedente do STF e aí você vai ser investigado na Polícia Federal. Não. Em qualquer país democrático, apresenta um recurso e fala, essa decisão do juiz violou. Quem deveria agir? O Ministério Público. Não o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Brasil, a lei do Brasil foi jogada no lixo. Do apenado Antônio Cláudio Alves Ferreira. E o ministro pode ter certeza que isso vai servir de aprendizado para que novas situações como essas não ocorram. Eu não tenho a intenção, nunca tive a intenção de afrontar, usurpar a competência. Ou seja, nunca tive a intenção de aprontar. Mas de juiz para juiz, teve uma juíza que precisou sair do Brasil porque ela não agradava, né, a própria Suprema Corte. A Ludmila Lins Grilo publicou o seguinte: o juiz de Uberlândia, que foi humilhado pelo ministro Alexandre de Moraes, não usurpou competência nenhuma. Ele tem em seu favor nada menos do que a súmula 192 do STJ, competência do juiz estadual para executar penas aplicadas por tribunal federal, quando o preso está recolhido em presídio estadual. É súmula 192. Compete ao juízo da execução penal do Estado, Uberlândia, Minas Gerais, do Estado, a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal. No caso, o Supremo Tribunal entra exatamente nesse caso aqui também. Militar ou eleitoral, quando recolhido a estabelecimento sujeito à administração estadual. Ou seja, o juiz atua dentro das suas prerrogativas, se errou, cabe recurso. Quem tem que fazer é o Ministério Público, errou por completo, né? Se acha que é injusta, é recurso e não investigação na Polícia Federal do juiz. Acabou o direito no Brasil. Vamos lá, e para te dar um pouquinho de orgulho, principalmente para você, o Peide Pombo, vamos entender o seguinte, para você que é de esquerda. O seu presidente, o Lula,
vem representando muito bem o Brasil lá fora. Tanto é que a notícia o tempo todo, né? Como, por exemplo, essa notícia do Wall Street Journal, né? Trump versus Lula na OEA, né? Por que o Rubio vai deixar, né, a esquerda tomar conta da Comissão de Direitos Humanos? Ele não vai deixar, né? E aí ele sabe que o Brasil se tornou um grande problema quanto a isso. Se você observar aqui, mencionando essa matéria do Wall Street Journal, olha só o que disse aqui o Ivan Kleber. Presidente brasileiro Lula, discípulo de Fidel Castro, assim escreveu a colunista do jornal Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, em seu artigo de opinião publicado no último domingo. Ela também destaca que em Washington corre que Lula trabalha arduamente contra candidatos pró-Estados Unidos na eleição que deve acontecer nesta sexta-feira, dia 27, de 3 dos 10 assentos do Conselho Interamericano dos Direitos Humanos. Ela também lança um desafio ao secretário de Estado americano Marco Rubio se ele vai permitir que a esquerda da América Latina controle esta comissão. Lembrando que candidatos pró-Estados Unidos precisam vencer pelo menos 2 das 3 cadeiras para assumir o controle da comissão, que, segundo Mary Anastasia O'Grady, atualmente não está sob a influência dos Estados Unidos. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Ou seja, o Brasil literalmente é considerado um inimigo dos Estados Unidos, né, do imperialismo norte-americano. Como disse a Mary Anastasia O'Grady, o Lula, discípulo de Fidel Castro, é um cara que articula contra qualquer gestão pró-Estados Unidos. Ou seja, oficialmente, inimigo número 1 dos Estados Unidos. Tá até pior do que o Maduro, né? Tá até pior do que o Maduro. Você acha que o Trump tá gostando disso? Você acha que não vai ter resultado isso aí? Você acha que, sinceramente, até 2026, tudo vai correr na mais plena ordem? Olha, eu sei que os Estados Unidos tá cheio de problemas, tá? Tá cheio de bronca para ele resolver. Mas ele não tá deixando de olhar o Brasil, não. Não à toa, ontem aconteceu uma audiência dentro do Congresso norte-americano onde o Brasil era o alvo. Não era só o ministro Alexandre de Moraes. Embora o ministro Alexandre de Moraes era a pessoa comentada lá, era a pessoa que estava no alvo, não era só o Brasil. Tá? Não era só o ministro Alexandre de Moraes, era o Brasil que estava na mira completa do governo norte-americano. Ou seja, começa a se expor, começa a se apresentar um novo roteiro, né? Um roteiro grave dos rumos diplomáticos que o Brasil vem tomando. Vamos lá, pessoal. Ontem eu vi um comentário. Vocês acham que eu não leio comentário, né? Eu monitoro vocês todos e eu sou pior do que o Supremo Tribunal Federal. Mentira, tá? Eu leio alguns comentários, quando dá, são mais de 6.000 comentários por dia. Eu não consigo. Vocês sabem que eu não consigo, mas o máximo que eu consigo eu leio. Ontem uma pessoa escreveu assim: eu não entendo, é meio inapropriado você ficar chamando as pessoas de peito de pombo. Tá. Vocês já devem ter visto o vídeo de um cara que fala sobre o peito de pombo, né? Sobre o petista peito de pombo. Fala, ó, por que o povo foge para os Estados Unidos e não foge para Cuba? Você já viu o vídeo? Peito de pombo diz o seguinte: petista é igual um pombo jogando xadrez. Ele entra no tabuleiro, derruba todas as peças, faz cocô no tabuleiro inteiro e ainda sai com o peito de pombo estufado, achando que ganhou a partida. É por isso, peito de pombo. E é interessante, porque os peitos de pombo falavam tanto do governo Bolsonaro, destruidor da Amazônia, destruidor do meio ambiente, e do quanto o governo Lula salva a democracia e salva o meio ambiente. Inclusive, tinha mamador da Rouanet que ficava fazendo vídeo: salve a Amazônia, salve as girafas da Amazônia. Você lembra disso? Você lembra dessa coisa ridícula? Pois é, sumiu tudo. Sumiu tudo. Agora, não tem preço. Não tem como. É impagável você ver o Jornal Nacional em clima de velório falando:
aumentou as queimadas na Amazônia, o meio ambiente está um desastre, a economia está um desastre, o Brasil está um desastre, Lula se junta a ditadores, Lula está do lado do Irã nessa situação, Lula está sempre do lado errado. É gostoso de ver. O problema é que, enquanto isso, quem está se ferrando é a gente, né? Matéria do Jornal Nacional. A área queimada da Amazônia e Mata Atlântica foi a maior em 4 décadas. Ou seja, dos últimos 40 anos, para o meio ambiente, adivinha qual é o pior governo de todos? O do Bozo, né? Não. É o do papai dos pobres, do Paz e Amor, né? É do Salvador da Amazônia. É da Marina Silva, do Lula. Este é o melhor governo de todos que está batendo o recorde dos últimos 40 anos. O recorde negativo com o maior aumento de queimadas. Você duvida? Tá bom, eu te mostro. Incêndios florestais. A área queimada na Amazônia e na Mata Atlântica em 2024 foi a maior em 4 décadas. Mas a culpa foi do Bozo. Tá? Não, mas está no governo do Lula. Não, mas a culpa foi do Bozo. Tá? O fogo destruiu cerca de 30 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros em 2024. Não é 1, não é 2, não é 3, é 62% a mais que a média histórica, que era de cerca de 18 milhões de hectares, segundo o relatório do MAPA Biomas. E ainda eu ouso dizer uma coisa para vocês. Eu nem acredito nesses relatórios. Eu não acredito, né, que o responsável pelos relatórios deixarão esses relatórios vir ao ponto que é negativo. Eu acho que é muito pior. Tá? Agora, se você não acreditou na matéria, não, Sandro, isso aí é print falso, você é um espalhador de fake news, o Jornal Nacional nunca falaria isso. Então vou colocar um A. Agora você vai falar que é inteligência artificial, né? Mas vamos colocar a matériazinha do próprio Jornal Nacional, tá? Cadê o povinho do Salve Amazônia? Assistam comigo. Salve Amazônia, quem quiser canta comigo. Salve as girafas da Amazônia. A área queimada na Amazônia e na Mata Atlântica no ano passado. Não. Deixa eu ampliar. Deixa ficar grandão, porque vocês têm que ver isso aqui em tamanho grande. Grande. Passado foi a maior em 4 décadas. O fogo destruiu cerca de 30 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros no ano passado. 62% a mais que a média histórica, que era de cerca de 18 milhões de hectares, segundo o relatório do MAP Biomas. Essas são imagens de satélite num trecho de Pantanal, às margens do Rio Paraguai. As chamas consumiram mais de 2 milhões de hectares de vegetação próxima ao rio. Veja como a região se transformou de um ano para o outro. Nós viemos aí de 2 anos seguidos, 2023 e 2024, uma seca muito severa, atingindo grande parte dos a culpa é da seca, gente. Biomas brasileiros, e isso fez com que a paisagem ficasse mais inflamável mesmo. O MAP Biomas faz a comparação com imagens de satélite registradas desde 1985. Em todo esse tempo, 2024 foi o pior ano em incêndios para a Mata Atlântica e a Amazônia. Os 2 biomas tiveram os maiores índices da história em perda de vegetação pelo fogo. Na Floresta Atlântica, a perda foi de mais de 1 milhão de hectares, um aumento de 260% em relação à média histórica. O Cerrado continua sendo o bioma mais afetado por incêndios recorrentes. 35% da vegetação atingida pelo fogo estavam nesse bioma. Mas a Amazônia sozinha respondeu por metade da área queimada no ano passado, 15 milhões de hectares. Só a terra indígena Utiariti, em Mato Grosso, perdeu mais de 2 milhões de hectares. Mais de 70% dos incêndios florestais ocorreram entre agosto e outubro, período de estiagem. Foi o que aconteceu no interior de São Paulo. O fogo, que começou num canavial, se espalhou pela mata. Preciso continuar reduzindo o desmatamento para não ter ignição, para um incêndio florestal. E é preciso melhorar o manejo de pastagem, porque assim também a gente reduz a chance desse fogo escapar e virar um incêndio florestal. Agora a culpa é do agro, né? Ou é do Bozo, ou é do agro, ou é da seca,
nunca é do petista, a culpa é deles. Mas eles colocam em quem eles quiserem, né? Boa, né? E é isso, pessoal. É uma vergonha, né? Dizem aí que que estão salvando o Brasil, né? Engraçado que o PT lá desde 2002, ficou até 2016, e aí o Temer entrou, o Bolsonaro entrou e o Lula voltou para salvar o Brasil, né? Nunca salvou em todo o período que ele lá esteve, mas é ele que está salvando o Brasil, né? E o pior é que tem gente que ainda acredita nessa turma. O pior é que tem gente que acha que a esquerda é o caminho, né? E agora, né? Como eu disse, a culpa é de tudo, tudo, menos do Lula. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta ao meio-dia com mais conteúdo para vocês, com mais um editorial especialmente para vocês. Então põe água no feijão, que a gente vai estar de volta trazendo mais conteúdo, batendo mais um papo com vocês e falando um pouquinho sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo, na política aí. Tá bom? Grande abraço e até a hora do almoço.